Conheço o meu convidado há exatos 33 anos e 326 dias. E desde que o conheço, ele é a pessoa mais interessante que existe. É leonino e sua lua, ascendente e todas as casas da astrologia devem ser em leão também. Não há absolutamente nenhum comentário que você entregue, desculpa, conhecimento que você entregue para ele que ele não consiga minimamente compreender e executar. Sabe construir um prédio, mas também sabe sobre Revolução Nicaraguarense e conhece compostos químicos de remédios. Cozinha, que é uma beleza, e tem a mania de esquecer a panela de arroz no fogo. Toma 5 banhos por dia e ama milkshake de ovo maltine. E é o melhor criador de teses jurídicas que já vi. Além de todas as suas explícitas qualidades, meu convidado é um presente que a minha vida me proporcionou. Porque além de ser meu grande amigo e meu sócio no nosso escritório Mendonça e Oliveira Sociedade de Advogados, ainda tenho o privilégio de ter esse convidado como meu pai. Seja muito bem-vindo, Flavinho. Que orgulho é tê-lo comigo. Muito obrigado pelo convite. Gostou da apresentação? Gostei, achei linda a apresentação, Não né? chore. E já começo chorando, né? Eu Então, sabia que você ia ficar muito estou à emocionado. disposição, né, do que eu puder contribuir, né, no seu podcast. Ótimo. Então, ó, vamos começar pelo início. Por que esse podcast chama muito além da advocacia? Porque sempre me inquietou muito essa questão de sermos somente aquilo que a gente faz como profissão. Na verdade, nós, como seres humanos, né, gente, nós somos uma miríade de coisas, para muito além das nossas profissões, e é isso que eu quero resgatar aqui nesse podcast. Eu quero que os meus convidados me contem aspectos pessoais deles que às vezes as redes sociais não mostram. Então, a minha primeira pergunta, né, que diz respeito ao nosso tema do nosso episódio de hoje, que é além de advogados, somos comerciantes. Eu quero que você me conte um pouco da sua história e por que que você se considera esse comerciante nato. Sim. O que que acontece? Existem algumas coisas na vida da gente que parece que a gente já nasce com alguma aptidão. Não sei, algumas você pode desenvolver, mas outras aptidões parece que já é nato, já faz parte daquela pessoa. Eu, desde criança, eu sempre gostei de comercializar as coisas, né? Eu vim de família pobre, de família humilde, mas eu já tinha, desde 7 anos de idade, o dom de comprar e vender as coisas, desde Uhum. criança. E isso foi a minha vida toda, né? E mesmo sendo advogado, eu continuo no ramo empresarial, nunca larguei o ramo empresarial. E não sei se é um dom ou uma sorte, né, de saber negociar, mas eu sempre, né, sempre fui adepto ao comércio, à Uhum. produção. E é uma coisa assim, eu que conheço a história, eu posso falar, mas o Flávio, ele sempre foi adepto ao comércio, mas sempre teve esse viés muito empresarial. Ou seja, eu quero ser dono do meu negócio, eu não quero trabalhar para os outros. Sempre foi uma inquietude sua, certo? Sim. Eu quando criança, eu vi uma oportunidade, né, dentro daquele contexto bem humilde que eu morava, eh, de produzir, por exemplo, engraxates. Naquela época, não existia praticamente nem tênis, né, nos Uhum. anos 60, 70. Então, tênis era uma coisa muito elitizado. Então, o sapato, todas as pessoas, né, de modo geral, engraxavam os sapatos, né. Então, tinha muita gente na cidade que fazia esse trabalho. As crianças trabalhavam ajudando os pais, e eu pedi, em vez de eu pedir meu pai um engraxate, eu pedi para ele as ferramentas e comecei a produzir. Que legal. Então, desde 7 anos de idade, aí eu comecei a vender essas coisas, vendendo aquela caixinha já pronta, que eu pegava madeira velha, meu pai me deu as coisas e eu fazia e vendia. Isso foi assim, quase que a minha infância. Depois eu tive uns animais que eu deixei no pasto, quando eu saí de lá, quando eu saí com 11 anos do interior para Belo Horizonte, eu já tinha animais que eu vendi e tal. Quando eu chego para BH e começo a trabalhar na iniciativa privada, vou estudar na PUC,
né? Logo, quando eu entrei para a PUC no início dos anos 80, a primeira coisa que eu vislumbrei foi montar um bar em frente à PUC. Ou seja, um negócio ótimo. Foi meu primeiro grande negócio, com 17, 18 anos por aí, foi ter um bar em frente à Universidade E Católica. PUC Coração Eucarístico em frente ali. Sim, chamava Maravilhoso. inclusive, né? Eu estava no curso dentro daquela escola maravilhosa e montei um bar que chamava PhD, né? A ideia era a pessoa graduar dentro da escola, dentro da universidade, e vir pós-graduar com a gente após o horário, né? Então Maravilhoso. sempre foi dessa maneira e até hoje, né? Depois eu entrei para o ramo de drogaria, né? Tive várias lojas de drogaria e paralelo a isso ainda trabalho na construção civil, construindo prédios, vendendo apartamentos, Além de ser advogado, tá, gente? além de ser Ser um advogado. brilhante advogado criminalista, né? Que a gente que é dessa área, a gente não sabe, mas ele é fera. Ó, a minha segunda pergunta é o seguinte: você teve alguma ou algumas influências, né, para ser esse comerciante ou você iniciou sozinho? Não, na verdade, parece uma coisa nata. Meu pai nunca foi comerciante. Ele nunca foi, ele até esteve no negócio que eu montei junto com ele, mas ele nunca teve esse timbre empresarial, ele nunca quis isso. Então, as minhas dificuldades é justamente por você não nascer em uma família de comerciantes. Uhum, Quando você não nasce, não tem aquela experiência, aquela vivência dentro da sua própria família, tudo para você é novo. sim. Então, as minhas dificuldades foi muito mais de manter, por exemplo, os ganhos do que de ter o ganho propriamente dito, Sim. entende? Uhum. Porque eu não tinha essa experiência, E né? porque também a gente não tem no Brasil essa educação, né? Uma educação também financeira para você conseguir equilibrar essas balanças, né? De Não, ganhar dinheiro, mas também ter ali um certo saber economizar, saber, enfim, fazer umas, na né? verdade, existe sim. Você acha que existe? Existe, só Hum, que isso que você fala existe para o garoto de classe média, para o exato. filho dessa elite, para os Uhum, filhos dessas elites. uhum, Para ele tem, é o que ele chama de meritocracia, né? Tem a ver uhum. com a meritocracia, que não tem nada, que na verdade não tem muito mérito quando a gente ganha tudo e só faz aumentar aquele patrimônio. É muito Sim. comum hoje a gente ver no Instagram, na rede social, um garoto de 17 anos falar assim: meu primeiro milhão que eu ganhei foi assim, assim. Aí você vai ver a história daquele menino, o pai dele é um industrial, ou seja, já teve toda uma base filosófica e dentro também do direito econômico, dentro da Sim. economia também, como ciência, para ele aprender a gerir o patrimônio. Coisa que o menino que sai de família pobre não tem. Então a gente é quase que um dom que você tem para trabalhar no comércio, não sabe nem, você não sabe aplicar o dinheiro, você não sabe como organizar, como gerir uma empresa. Sim. Mas você vai, você tem aquele talento, vamos dizer assim, e com o tempo. E com o tempo você adquire, Uhum. mas o que você errou, você não corrige mais. Então, eu entendo que para o filho da classe média, ele tem toda Uma essa base. base ideológica e filosófica para manter, né, e Uhum. científica também, né, e para manter um negócio jurídico. Já o menino, esse garoto que vem das classes, né, Menos. menos favorecidas, ele tem muito mais dificuldade, mesmo quando ele tem aptidão, Uhum, entende? entendi, entendi. Por exemplo, você consegue vislumbrar, na verdade, essa sua habilidade negocial, né, é, no seu dia a dia? Sim, Você entende isso na prática? às vezes, né, assim, lógico que isso é limitado também, né? Eu não sou um expert em negócio, até porque eu não entendo um negócio como um ganho absurdo,
para o empresário. Eu nunca pensei nessa forma, já tive mais, na minha vida eu devo ter passado mais de 3.000 empregados na minha mão, e nesses empregados, e nessa história toda eu nunca tive caso de justiça do trabalho, para você ter uma ideia. Sim. Ninguém nunca me leva na justiça para cobrar direito, porque o direito é dele. Eu não posso pegar um direito que já está positivado em lei, né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho de cumprir todas as normas jurídicas, né? E mais um pouco, né? A pessoa que trabalha comigo, ela é um ser humano. Então, Uhum. essa ideia do ser humano, a gente não pode perder como empresário, né? Uhum. Então, é importante isso, mesmo você sabendo que o sistema não é igualitário, Uhum. né? Nem o seu negócio é igualitário, né? Sim, exatamente. Isso que você falou de você não ter problemas, né? É uma coisa que a gente, na nossa advocacia, a gente orienta muito os empresários, né? Eh, Existe um complexo de coisas que te fazem ser um excelente empresário, um excelente comerciante. E uma delas é o trato com as pessoas, né? É você saber ali lidar com as Uhum. situações adversas, com as diferenças dos seus empregados, de fornecedores, e ao invés de partir para o litígio, você acalmar, respirar e conseguir dialogar ali da melhor forma possível para você não ter problemas. Fala mais um pouco sobre isso, porque eu sei que você sabe fazer isso muito Sim, bem. o que que acontece? No próprio direito, né, um escritório, quando a gente vai, essa experiência às vezes que você traz do comércio, de ter o seu CNPJ, quando você vai para o direito, e o direito é um trabalho intelectual, juridicamente você nem é considerado um empresário, a atividade nem é considerada uma Um atividade profissional empresarial, liberal, né? né? Mas, na verdade, o direito hoje, por exemplo, ele se assemelha quase que na totalidade do que é uma empresa, Sim. né? Inclusive os grandes escritórios, né? Os grandes grupos são totalmente geridos por administradores, né? Que às vezes não sabe, às vezes são até advogados, mas que não sabe o ofício da advocacia, Uhum. mas tem o dom de gerir aquele escritório De ser comerciante. como uma empresa Uhum. e captar os clientes e angariar lucros, né? Uhum, exatamente. E isso é muito interessante, a gente já pegando um pouquinho aqui sobre a experiência jurídica, né, gente? Mas falando nisso em todos os aspectos. Eu acho que a habilidade de ser comerciante, ela é uma habilidade importantíssima em qualquer área que você for seguir. Se você tiver um negócio, sei lá, que seja de crochê até um mega, né, empreendimento, é muito importante esse saber Uhum, dialogar, saber negociar, enfim, entender o momento de entrar, né, uhum, na negociação. Isso é uma coisa que você sempre me fala muito. Espera o outro falar o que quer para você entender essa negociação, né? Para você coloca o seu valor, por exemplo, às vezes acima para você ir negociando mais para, né, para baixo. Isso é, gente, isso é vital. Isso aí para advocacia hoje em dia, principalmente é importantíssimo, né? Quais são os benefícios que ser comerciante você acha que traz para você hoje? né? Bem, primeiro, né, em relação ao direito, ao Uhum, escritório, por exemplo, uhum, é o contato, né? Porque o cartão de visita que eu tenho é muito grande, né? Então, o meu leque de pessoas que eu conheço, que confiam em mim, é muito grande. Por isso que o escritório cresceu muito e nós temos uma clientela sem soberba alguma, uma grande clientela e sim, não nos falta cliente, né? exatamente. Por causa desse conhecimento, dessas amizades, desse relacionamento. Isso é super importante. E para gerir o escritório, a experiência, por exemplo, a experiência que a gente traz do comércio ou das empresas que eu montei, que eu trabalhei, igual eu disse, não difere muito. Nós não podemos correr o risco, na sua fala aí, de entender que um trabalhador, quando ele monta um pequeno negócio, ele é um empresário. Não.
Uhum, não é um empresário. uhum. Essa ideia que aquela dona que faz coxinha em casa está vendendo para o bar, ela é uma empreendedora, não é verdade. Isso é uma falsa ilusão que o sistema cria esse imaginário, essa ficção, para dizer que as oportunidades são iguais. Se você quiser, você vai. Sim. Não. Aquele garoto que passa no vestibular de medicina com 14 anos de idade, com a gente todo ano tem um menino desse, ele nasce, um menino desse nasce a cada 200 anos, entendeu? Então eu, por exemplo, eu não sou um empresário vitorioso, né? Eu não me considero um empresário vitorioso porque eu nunca fiquei rico. Pra você tem uma Uhum. ideia? Nós temos uma vida boa comparada com a vida dos brasileiros, mas eu não sou uma pessoa rica, porque antes quando você vai exercer essa ideia do comércio, essa ideia de comprar e vender e obter um determinado lucro, antes disso, você tem uma base filosófica montada na sua família, de origem pobre, maravilhosa, que não lhe permite você ultrapassar a dignidade da pessoa humana. Então Uhum. é muito difícil você se enriquecer tendo uma ideologia Humana. humana, Uhum. sabendo que tem um limite às coisas, e não é só a lei o limite. A lei é o mínimo desse limite. São os valores, São os né? valores, exato. Então, por um lado, é interessante o que você falou, porque por um lado, é, a, a pessoa que nasce de origem pobre, ela não tem esse conhecimento sobre empreendedorismo. Ele não tem esses valores. Mas, por um outro lado, ele tem valores que eu considero é, mais importantes que sejam, né? Não estou falando de forma genérica, cada família e cada caso é um caso, mas essa pessoa pode ser que tenha valores muito mais profundos e enraizados para até mesmo correr atrás com dignidade, respeitando a dignidade do Sim, próximo. e esses valores não têm valor econômico, Exato. E entendeu? por isso que quando você fala que você é um empresário que não ficou rico, diz respeito também a isso, né? Porque num país como o nosso, com tanta desigualdade social, a gente não sabe como essas pessoas chegaram, né? Em quem elas tiveram que se apoiar, em quem elas tiveram talvez que ali burlar, né? Direitos, Sim. enfim, É difícil a gente conciliar, sabe, uma ideologia ligada aos direitos humanos dentro do próprio sistema que a sistema. gente É. vive, né? Que é um sistema que ilude, é um sistema contraditório pela sua própria ideologia, Sim, né? gente, é só um detalhe. É por isso que eu sempre tenho orgulho demais porque do meu pai, porque a gente pode discutir sobre essas coisas, né? E exatamente isso. Sempre me inquietou muito dentro da advocacia essa ideia de que somos todos iguais e temos as mesmas oportunidades. Para mim, as oportunidades elas vêm porque eu estou inserida num contexto jurídico, um contexto social, um contexto econômico completamente diferente de muitas mulheres da minha idade que se formaram com muita luta, né, e estão tentando ser advogadas aqui nessa cidade e no Brasil todo. Então, isso faz muita diferença. Esse olhar humano sobre o próprio empreendedorismo, que, Sim. né? Isso você tem que levar. Entendo que qualquer que seja seu trabalho, você tem que levar isso para ele. Uhum. Seja no seu escritório de advocacia, ou seja na sua pequena indústria, ou seja na sua grande indústria. O sistema capitalista é um sistema que ele é mentiroso na sua própria essência. Ele cria um ideário de igualdade, mas que foge à isonomia, que foge à isonomia. Porque Uhum. a igualdade, ela, né, hoje se discute muito o princípio da igualdade, por exemplo, as próprias cotas raciais que são discutidas aí, eu sou contra cota, eu sou a favor de cota, fica essa discussão.
essa igualdade só vai existir se você tiver isonomia. Se eu Só te para dar um os. plus mais para essa pessoa que foi menos favorecida, né? Com certeza. Então, a gente que surgiu no berço de uma família sem recursos financeiros, nós não tivemos essa estrutura, nem a nível de dinheiro para investir, nem a nível psicológico, desculpa, nem a nível ideológico Uhum. ligado ao próprio capitalismo. Sim, Né? Na verdade, a nossa ideologia é toda voltada para a injustiça que nós sofremos. Então, nós não queremos, eu não quero repassar essa injustiça para que o meu seu pai trabalhador, sofreu por para o meu exemplo. trabalhador É, e para as pessoas que convivem comigo. claro. Né? Claro. Só outro gancho aqui, pessoal, nós temos, né, nós trabalhamos juntos como uma equipe, toda semana lá no escritório a gente fecha bons contratos, todas as semanas. E isso mostra muito sobre essa aptidão que o Flávio tem, de não só conectar com pessoas, né, por meio dessa sua habilidade de fala, habilidade de se posicionar, mas também que essas pessoas lembrem dele. E mesmo ele não fazendo nenhuma rede social, tá, gente? Então, isso é muito importante, porque rede social é importante, sim, maravilhoso. Claro que, né, nos ajuda demais, mas a melhor forma de captação de cliente sempre será, na minha opinião, a artesanal mesmo, aquela que você faz um bom serviço para um e esse um indica outro, né, Flávio? É assim que acontece no nosso escritório. Sim, mas eu entendo também que a rede social é uma realidade e não tem como a Claro, gente fugir dessa modernidade, né? sim. Lembrando que há pouco tempo, né, pouquíssimo tempo, não existia a rede social nem o telefone celular, né? Nos Aham, anos 90 que eu comprei meu primeiro celular, ou exato. seja, é bem recente em relação à minha história, à própria história recente, Sim. né? Então, assim, a rede social ela tem que ser inserida também no formato empresarial, é Então, gente, impossível. vocês já estão vendo que ele está se comprometendo a fazer sua rede social nos próximos 2 meses, assim, aquelas. Mas é porque a rede social em si também, eu vejo as pessoas fazendo e inserindo conteúdos, mas assim, sem um estudo prévio, né? Aham. Para a gente ter uma rede social hoje eficiente, acredito não, tenho certeza absoluta que você precisa de especialistas na área, Com gente que certeza. estuda sobre o assunto, Ou é, você estudar, né? né? Entrar Sim, e mas de sempre cabeça. o especialista, né? Sim, Ninguém não tem sabedoria pura, né? Não tem sabedoria única. sim, A claro. sabedoria, ela é a vida da gente, né? É um aprendizado, né? Uhum. Meu pai me ensinou que o dia que você achar que sabe tudo, na verdade, naquele momento, você pode apagar todo o seu passado e começar de novo, que você não aprendeu absolutamente nada. Então, a gente Exato, está sempre aprendendo. A com gente certeza. aprende com uma criança, a gente aprende com um velho, a gente aprende com um pedinte, a gente aprende com um preso, É verdade. né? Ainda mais na nossa profissão, né? Sim. O tempo todo aprendendo. Inclusive, você falou de telefone, aí eu lembrei, a gente tem um inventário, um dos inventários que o início do inventário tinha como bem a inventariar uma linha telefônica da Telemig. Era É, caríssimo. hoje Hoje aquilo não tem valor a nenhum. juventude nem sabe o que que é isso. Exatamente. E essa necessidade de se reinventar dentro dos seus ofícios é muito importante Sim, também. sim. Nesse caso que você disse da linha telefônica, que está lá no processo de inventário, que chegou ao escritório, um processo que já durava 23 anos, Isso. esse valor pereceu É, dentro por morosidade das partes do Poder Judiciário. exato. Se os colegas, sem fazer a crítica direto aos colegas, mas se os colegas tivessem uma visão um pouco mais empresarial, saberia que no futuro o que ele ia entregar à pretensão do cliente era zero. Então, Exatamente. eu já poderia ter negociado isso lá atrás, dentro do próprio processo, e ter resolvido. Então, quando você traz essas experiências, elas têm a somar,
né? Elas têm a Exato. somar. Na verdade, qualquer trabalho soma, né? O Uhum. trabalho empresarial, no meu caso, soma ao escritório essa relação que nós temos hoje com o direito, que Com eu quero certeza. aposentar de todos os meus ofícios, mas manterei o direito. Inclusive, o nosso querido advogado mais velho agora está fazendo 103 anos. 103 anos, que é Maravilhoso. um exemplo de uma pessoa ainda nativa, né? Sim, eu Ainda amei essa trabalha, história. né? Eu não quero parar de trabalhar nunca, só não Uhum. quero trabalhar por dinheiro, né? Sim, O trabalho por dinheiro é o trabalho mais frustrante que existe, mas infelizmente nós acho- precisamos para sobreviver e sustentar nossas famílias. Não tem como a gente viver sem dinheiro, né? exatamente. Quando fala, o socialista de iPhone, né? Quando perguntaram determinado político sobre isso, a resposta dele foi: sim, eu sou socialista de iPhone e acho que todas as pessoas podem ter um iPhone, não é só para uma elite, É, né? Então exato. todas as pessoas podem ter, né? Sim. É muito. A gente falou sobre essa questão do telefone e me veio uma reflexão muito importante também, que é você, né? A minha geração, a sua geração, se lembra das locadoras, né? Lá perto da minha casa, tinha uma que era gigantesca, tinha Bertolucci, Coppola, tinha Kubrick, assim, a filmografia de todos os melhores diretores. E esse cara, o dono, o proprietário, ele ganhava dinheiro demais com aquilo. Eu lembro, porque primeiro era VHS, a gente tinha que rebobinar, né? E depois veio o DVD. Então, Sim. ele ganhava muito dinheiro. E hoje está lá aquele prédio sem aquela locadora ali. Por quê? Porque o próprio sistema, né, Uhum. de filmes, essa indústria de filmes, ela se reinventou e criou streamings, né? Sim, e essa experiência que você fala de alguns comércios, algumas profissões também que deixaram de existir, no direito também. Se você não acompanhar as Exato. evoluções, né, a inteligência artificial, essas novas tecnologias, você também vai ser engolido. Defasado, Entendeu? exatamente. Então, É. aquele cara da locadora, aquele empresário da locadora de fitas, ele deveria ter migrado para a área de informática, Sim, né? Aquele cara que consertava o carburador do Fusca, se ele não aperfeiçoou na injeção eletrônica, né, no sistema computadorizado dos carros, ele perdeu a profissão dele, né? Então, exatamente. a evolução da tecnologia tem que ser acompanhada de perto pelos empresários, né? Muito bem, gente. Olha, eu queria fazer mais 2 horas de podcast, porque não só aqui eu amo conversar com você, mas em todos os lugares, né, da minha vida. Mas o tempo está acabando. Então, eu gostaria que você, né, falasse algumas palavras, se Não, você quiser. eu Enfim. agradeço, né, pelo convite, né? Estou muito feliz, né? Não só por você ser a Luísa, filha do Flávio, mas ser uma pessoa que eu convivo, uma amiga, uma pessoa inteligentíssima, responsável e está criando o seu podcast. Espero que tenha muito sucesso nesse podcast. É um tema até difícil para a gente, né? Falar sobre outras coisas. Por exemplo, eu fiquei muito receoso de ser assim um pouco soberbo de falar Nada. isso, né? Pelo contrário, né, Entendeu? gente? Não teve nada de soberba. Mas eu estou muito feliz de ter participado. Me coloco à disposição para outros assuntos, o que quiserem discutir comigo e agradeço pelo convite. Ó, eu trouxe aqui com muito carinho para você uma canequinha Muito do nosso obrigado. podcast e chocolates, porque chocolate é tudo, né? Muito além da advocacia. Isso. O seu tema seria. Eu custei para entender no início o que, que você queria, né? Sim, Que o advogado falar de outras profissões ou de outra a aptidão, né? aptidão Como a dele, arte, como as coisas. É legal o tema, né? não Porque é? também o direito, né? A gente só fala de direito, 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 Exato. E a né? gente tem que falar de Né? outras coisas, porque a gente é Exatamente. maior do que Mesmo aqui nós falamos muito de direito. mesmo, que é sempre, né, gente? A gente não sai
da roupa de advogados, não. É isso. Tá, muito obrigado, tá? Obrigada a você, muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Muito Além da Advocacia. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, comentem, compartilhem. Eu quero saber de vocês os retornos, feedbacks. E sigam a gente, né? Me sigam, na verdade, na rede social, no Instagram, né? @luisamendonça.adv. E vai estar esse vídeo na plataforma do YouTube e também no Spotify. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde.